noite, irmãos. Está muito fraco. Boa noite. Louvado seja Deus, porque você reservou esse tempo para estar aqui, para mais uma vez adorarmos o nosso Criador. Amém? Feliz você que reservou esse tempo. Quero cumprimentar também a todos os irmãos que nos assistem pela TV Juvevê. Que todos sejam ricamente abençoados pelo nosso Deus nessa noite. Irmãos, confesso a vocês que para mim é um privilégio muito grande falar nessa noite aqui do poder da oração. E eu confesso que a minha vida cristã tem história com esta igreja do Juvevê. Porque em 1988, quando eu aceitei a mensagem, a igreja na qual eu me batizei fazia parte da Igreja do Amor. Amém? E depois a gente mudou para cá, continua na Igreja do Amor. E para mim é um privilégio muito grande fazer parte dessa grande família do Senhor, que é a Igreja do Juvevê, né? Mas nós já oramos, já cantamos, nós podíamos voltar para casa, não é verdade, irmãos? Agora há pouco o irmão Eudes falou com o nosso Deus através da oração. E nós oramos 2 vezes, não foi isso, irmão Eudes? E é sempre dito que muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Porque Deus não dá poder pela metade. Os irmãos concordam? Deus, quando Ele dá poder e derrama as bênçãos sobre nós, Ele não dá coisa pouco, não. É bastante mesmo, sabe, irmãos? E eu convido nessa noite os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. E vamos meditar a respeito da oração realmente nessa noite, né? Todos encontraram? Capítulo 11 de Lucas, aliás. Um dia Jesus estava orando num certo lugar, no verso 1. Eu leio aqui na Bíblia a linguagem de hoje. Eu sou apaixonado pela linguagem de hoje. Diz assim, no verso 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Aqui nós vamos dar uma pausa. Os discípulos têm encontro com Jesus exatamente aonde Jesus estava orando. Jesus tinha por costume orar à noite e cruzar a noite e emendar com o dia em oração. Pense, meus queridos irmãos, que Jesus, sendo Filho de Deus, era de oração. Quanto mais nós que somos pecadores, precisamos muito de oração para ter muito poder, irmãos. E agora então eles pedem para Jesus que ensinasse eles orar. E daí então, continuando aqui, no verso em diante, no verso 2, Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Jesus citou aqui a oração modelo, que está relatado em São Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. E agora então, os discípulos foram contagiados por aquela oração. O Filho de Deus orando. Eles já tinham ouvido que os discípulos de João ensinava a eles como devia orar. E ser perseverante na oração. E quando nós se dirigimos a Deus em oração, nós se dirigimos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
exaltando o nome do Criador. Porque quando nós se dirigimos através da oração modelo, que é o Pai Nosso, nós estamos exaltando o Criador e nós pedimos tudo a Deus em nome de quem? De Jesus. Porque Jesus é que leva nossas orações até Deus Pai, para que seja aceita por Ele lá no seu trono de graça. Amém, irmãos? É maravilhoso saber que nós temos um Deus que não precisa você fazer fila para chegar a tua vez para Ele te atender. Todos podem orar no mesmo tempo, e se for da vontade dEle, Ele vai ouvir todos de igual no mesmo tempo. Eu não tenho dúvida disso, irmãos, nenhuma dúvida. E essa oração, correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração do Senhor, tal como dera no Monte Sinai, no Sermão do Monte. Essa oração é um modelo e representa elementos, meus queridos, que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos aproximar-se de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os nossos pecados que cometemos e rogar por misericórdia em harmonia com sua promessa. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos que Deus não atende nossa oração porque Deus não quer atender a oração. Muitas vezes nós estamos em falta com Deus e por isso Deus não atende a nossas orações. E é maravilhoso também, irmãos, saber que Deus se inclina do seu trono para ouvir o clamor do oprimido. E foi com essa certeza, irmãos, que Davi tinha por costume orar quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Daniel não foi diferente também, ele tinha por costume orar 3 vezes por dia. Isso é certeza de um Deus que está lá no seu trono de graça, lá no santuário celestial, pronto para ouvir cada clamor do seu filho, cada petição, cada confissão dos seus pecados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pelo Deus que nós adoramos. E agora, a Bíblia também diz aqui que nós devemos sempre persistir na oração. A Bíblia também fala que nós devemos orar sem cessar, não é isso? No capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque todos aqueles que pedem, como que diz na sua Bíblia, recebem, né? E aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho, quando ele pede um peixe? Ou, seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo para quem, meus irmãos? Para quem lhe pede, aqueles que lhe pedirem. Está vendo, irmãos? É muito comum nós vir na igreja, e a gente sabe disso, a gente faz parte de escola sabatina, tudo, e nós fazemos muitos pedidos, né, irmão Edson? Pedimos para um trabalho, não é verdade? Para a saúde, uma doença, família. É certo, não está errado. Mas pouco nós oramos por este poder aqui. Não é verdade, irmãos? É muito pouco orado pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos aguardando esse poder descer sobre nós aqui. Não é porque eu mencionei ali no pedido de oração, mas eu tenho por hábito sempre pedir esse poder do Espírito Santo, não só para mim, mas para toda a nossa igreja. O irmão está ansioso, querer que Jesus volte. Nós também estamos, irmão, mas precisamos desse poder. Eu não sei se alguém aqui lembra do pastor Delmar Ramos da Fonseca. Alguém lembra? Quando foi pastor aqui do JUVV? Irmão, lembra? E ele um dia fez uma reunião com os anciãos. Eu era ancião na igreja lá do Secom, na época. E ele falou: olha, irmãos,
com gota do Espírito Santo nós não vamos ver Jesus nunca voltar, irmãos. Precisamos mesmo do poder do Espírito Santo. E pouco se ora pelo poder do Espírito Santo. Devemos orar mais, sim, por esse poder do Espírito Santo. Devemos orar, né? Muito bem. Oração respondida. Em 1988, eu conheci a mensagem adventista. E o irmão Flores não está presente, mas está ali o irmão Rafael, que é neto do irmão Flores, pode ouvir, e ele está nos assistindo com certeza. Evangelizou muito a igreja lá do Secom. Ele, o irmão Uzias, a maioria aqui dos irmãos aqui do Juvevê. Então eles têm parte nessas almas, eu e minha esposa que estão aqui nessa noite, porque aprendimos muito com eles. Eles foram instrumento que levaram a mensagem de salvação lá naquele lugar, e hoje, para a honra e glória de Deus, tem uma igreja lá fervorosa lá. Amém, irmãos? Então, quando eu conheci a mensagem, eu já não gostava de trabalhar sábado. Eu não gostava, mas não porque queria guardar o dia do Senhor, porque eu não sabia o que era o sábado. Sempre gostava de tomar meus goles e fazer negócio no dia de sábado. Então eu não guardava o sábado. Realmente eu não gostava de ir trabalhar no sábado. Mas quando eu passei a estudar a Bíblia e comecei a ver que ir para o céu não era como eu imaginava, como eu pensava que ia, com a vida que eu estava levando. E eu trabalhava no sábado, porque eu era obrigado, eu trabalhava em construção civil, serviço muito pesado, por sinal. Quem trabalhou em construção civil sabe que não é fácil. Eu orei a Deus: Senhor, de hoje em diante, e fiz o meu pedido ali, porque eu nem sabia orar. Eu quero que o Senhor me indique um trabalho que não precise mais eu ir trabalhar no sábado e ir na casa do Senhor te adorar. Sabe, irmãos, Deus conhece o coração das pessoas, a sinceridade de cada um. Um dia um amigo nosso nos visitou e falou: olha, tem um empresário lá na Vila São Pedro que precisa de um profissional assim que nem você. Porque ele vive se preocupando lá com o trabalho da construção da empresa dele, e ele não quer se preocupar, ele quer alguém que tome conta lá da obra. E você é a pessoa certa, imagino eu. Eu vou te indicar você lá. Digo, bom, eu agradeço muito pela tua gentileza, se você me indicar, fico muito agradecido, né? E ele me indicou. E um dia eu estava lá na frente do prédio lá, porque nós estávamos em fase de acabamento do prédio aqui, próximo do shopping Curitiba, próximo da 7 de setembro ali. Eu vi que um carro passou bem devagarzinho na frente do prédio, fez a volta e voltou e parou lá meio longe, assim, e veio um senhor, meio assustadão assim, né, perguntando já pelo meu nome. Digo, sou eu, o que o senhor deseja? Zé, eu vim aqui conversar com você porque me indicaram você, que você sabe fazer isso, sabe aquilo. Eu era construtor mesmo, irmãos. Eu trabalhava na construção, me arrebentei tudo e criei meus filhos tudo na construção civil. Não foi fácil, mas Deus esteve com a gente, porque Deus tinha um plano na minha vida. E daí ele disse, olha, eu vim aqui ver se nós acertamos e você vai trabalhar na minha empresa. Falei, olha, só que tem uma condição para mim ir trabalhar na empresa. Eu vou começar amanhã, se for o caso. Desde que não precise trabalhar no dia do sábado. Ele falou, mas você é adventista? Digo, sim. Não, digo, você tem carta branca lá. Você é o único que não vai trabalhar na minha empresa no dia do sábado. Amém, irmãos? Porque os demais vão, mas você não, porque eu já conheço o regime alimentar da tua igreja, eu conheço a doutrina da tua igreja, eu não sou adventista, mas eu conheço, e você está contratado já a partir de agora, amém? E a partir daquele momento, eu nunca mais trabalhei no dia do sábado, irmãos, porque Deus atendeu a minha oração. Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração também, e sabe do que você necessita.
E eu trabalhei uns 2 anos naquela empresa. Toda a vida fui bem tratado na empresa e eu também procurei dar bom testemunho. Não perdi a oportunidade de evangelizar as pessoas. E de lá para cá, Deus sempre esteve no controle da minha vida. E a minha esposa sempre foi uma mulher de oração, um braço direito meu como líder de igreja. E ela sempre orava a Deus: Senhor, que a partir de agora possa aparecer, orava assim nos pedidos dela, que aparecesse um serviço melhor para mim, porque eu já estava cansado de trabalhar na construção civil. E os irmãos sabem que cada ano que passa a gente vai se enfraquecendo, a gente não é mais aquele piazinho de 18 anos, não é verdade, irmãos? Eu me criei trabalhando no pesado, criei meus filhos trabalhando no pesado. E ela orava todos os dias, e orava, e orava. E de um certo ponto em diante, irmãos, eu não sei o que aconteceu, que tinha muito serviço lá onde eu morava. Mas se eu chegasse para um de vocês que morasse lá e falasse assim: irmão Rafael, eu faço essa casa para você de graça, mesmo assim você não me pegava. E por quê? A minha pergunta era: por que, Senhor? Por quê? Eu questionava a Deus: por quê? Se eu sempre fui dizimista a partir do momento que eu conheci a verdade, e agora eu estava já com a minha conta do banco estourado, no vermelho, já devendo para o banco. Eu soltava cheque hoje para cobrir daqui não sei quantos dias. Passei momentos muito difíceis na minha vida, irmãos, e eu não sabia o porquê. E minha esposa sempre orando, pedindo a Deus. E o serviço não aparecia. Lá um ou outro sim aparecia, sabe, aquele dia, uma semana depois, não dava nem para cobrir os cheques que a gente soltava. Um certo dia, Deus atendeu a oração da minha esposa. Eu, naquelas alturas, já estava quase desfalecendo a minha fé, irmãos. Mas por isso que diz a Bíblia, né, que quando um está meio fraco, o outro levanta. Através da oração, através de ser positivo, perseverante. Recebemos um chamado para vir fazer uma entrevista aqui no Cabral, para trabalhar de zelador de prédio. Tem diferença de construção civil, e muito, hein? Porque a minha vida deu uma mudada assim de um jeito que eu nem sei como explicar para os irmãos. Viemos fazer a entrevista, mais uma vez tinha a questão do dia do Senhor, o sábado. E mais uma vez ela orou em silêncio e eu também orei. Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades, sabe quanto nós precisamos desse trabalho. Mas se for para trabalhar no dia do Senhor, nós voltamos sem o trabalho. Porque o Senhor tem poder e o Senhor sabe o que é melhor para nós. E oramos assim. Fizemos uma entrevista, fizemos a proposta de trocar o sábado pelo domingo. Não tivemos resposta na hora. Aí eu fui para casa, fomos para casa com ela. E nada de resposta naquela tarde. No outro dia também não. Passou um outro dia, num outro dia que veio a resposta. Eu estava em 4 Barras, cobrindo um cheque, pagando um cheque lá. E quando eu cheguei, minha esposa diz: olha, homem, você não vai poder nem almoçar porque eles querem que nós vá urgente para lá. Você tem que começar logo, urgente, porque a resposta veio do Senhor. Irmãos, é só bênção de Deus. Porque nós pensava com coisa pequena, pedindo para Deus, porque nós não exigia nada de Deus, nada. Diz: olha, Senhor, nós queremos ir morar numa mansão, nós queremos um emprego mais alto que tiver, para ganhar super bem. Nós nunca exigimos isso de Deus. Porque, como eu citei agora, nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, mas isso que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Porque da nossa vontade nós queremos tudo, não é isso? Do bom e do melhor. E não é assim. Deus sabe o que é melhor para nós.
E de lá para cá, irmãos, já faz praticamente 16 anos que nós estamos aqui. E lá Deus nos colocou e lá Deus vai nos tirar a hora que for para sair de lá. Talvez eu esteja falando para alguém que está nos assistindo pela TV Juvevê nessa noite. Você que está tomando a decisão de servir a um Deus que tudo pode, mas está preocupado em guardar o dia do Senhor porque tem medo de perder o emprego, não tenha medo. Faça a tua parte, dê o primeiro passo, como Deus ordenou para Moisés avançar no mar, para que o mar se abrisse. Faz a tua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Assim como fez na minha vida, e também tem feito na vida de cada um de vocês. Porque Ele tem poder e conhece o seu coração. Amém, irmãos? E de lá para cá, nós só temos muito a agradecer a Deus, porque Deus sempre esteve no controle. Dirigiu a nossa vida, atendeu nossa oração, no tempo certo, mas foi de acordo com a vontade dEle. Eu conheço uma irmã que orou pela conversão do seu esposo 40 anos, irmãos, 40 anos. O que os irmãos dizem? 40 anos pela conversão do esposo. E ela nunca parou de orar em 40 anos. Conheço uma outra irmã que orou a vida toda pela conversão do seu esposo. No dia do batismo dele, ele se batizou, saiu do tanque batismal, o problema de saúde dele se agravou, ele foi para o hospital e voltou no caixão. Mas aceitou a Jesus como Salvador. Amém? Esse que é importante na vida de cada pessoa, sabe, irmãos? Irmãos, Deus tem 3 formas de responder nossas orações: sim, não e espere. A resposta sempre será sim quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos for o melhor para nós. Então a resposta será não quando o que pedimos não for o melhor para nós. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 3. Você pode conferir na sua Bíblia lá na sua casa. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. E a resposta será também da mesma forma: espere quando Deus deseja provar nossa fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedimos, mas as bênçãos virá mais à frente. Deus demorou a atender a nossa oração para mudar de emprego, mas atendeu. E Ele não deu coisa pequena, irmãos. Ele deu além daquilo que nós pedíamos. Amém, irmãos? E é da mesma forma, irmãos, quando você pede pelo poder do Espírito Santo, Ele não vai dar pouquinho do Espírito Santo para você. Ele vai dar a porção. Mas nós precisamos estar em dia com Deus para nós requerer o nosso direito como cristão. Na vida da gente acontecem muitas coisas que parece que tudo vai desabar e não tem solução. Como eu acabei de citar aqui, Deus prova a minha fé e prova a tua fé. Até onde vai a tua fé? Louvado seja Deus, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Antes disso, irmãos, eu fui embora para o interior do estado, nos terrenos do sogro. Nós ganhamos casa, ganhamos gado, ganhamos porcos, ganhamos terra, tudo plantada. Foi um bom começo, né? Tudo de presente. Acreditem, irmãos, não fomos para frente. Perdimos, os porcos sumiu, as lavouras não deu nada, o que deu foi só para pagar as despesas. O gado que a gente ganhou lá deu cerqueira, porque não havia cerca que o cercasse, tivemos que vender. Por que tudo isso, irmãos? Por quê?
Deus tinha um plano para nós, irmãos. A gente não sabe na hora. Por que não se ajeitava mais empreitada, prédio, casa, sobrado, para mim construir? Por quê, irmãos? Porque se eu começasse uma obra grande, ia se ajeitar um trabalho desse, e eu não ia poder parar com o trabalho. Porque eu sempre assumi compromisso e eu ia até o fim, nem que fosse para tomar prejuízo. Eu entendo de tudo isso aqui, embora hoje não exerça, mas eu manjo de tudo, eu entendo. Eu sei o que está bem feito e eu sei o que está mal feito. E aqui no prédio, graças ao bom Deus, a gente cuida de todas essas coisas ali. Não deixa nada perecer lá. E nós temos tudo, do bom e do melhor ali, aonde a gente mora. Graças a Deus, acabamos de construir uma casa para nós, na região de Colombo também, aonde nós podemos passar feriado, férias, final de semana, mas depois que nós viemos adorar a Deus e fazer o trabalho para o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Como eu citei há pouco, às vezes parece uma montanha na vida da gente. Mas se for uma montanha que tiver para acontecer na sua vida, que venha, mas que seja para você se aproximar mais de Deus. Isso, nós devemos ter fé, que seja para nós se aproximar de Deus, não para se afastar de Deus. Nós vamos ouvir uma música agora, e essa música fala certinho o que aconteceu na vida dessa moça e o que acontece na nossa vida, muitas vezes, tipo uma montanha que vai desabar em cima da gente através de uma doença. E eu sou muito grato a Deus porque um dia esta igreja aqui, esta igreja e as outras igrejas, eu falo da igreja do amor, a igreja verdadeira tem poder, irmãos, mas Deus vai dar mais poder ainda. Porque um dia essa igreja dobrou o joelho e orou pela minha saúde em 2013, que eu estava quase perdendo a minha vida no hospital, e eu estou aqui hoje para testemunhar desse milagre de Deus. Nós servimos um Deus dos milagres, um Deus que tudo pode, irmãos.